No nosso vídeo a respeito de leitura e memória, o Eduardo fez um comentário e deixou algumas perguntas. Eu achei interessante essa ideia de hierarquia de ideias. Você vê que isso existe com frequência numa dissertação? Para mim, essa ideia chega como algo familiar, mas que eu ainda não tinha me atentado. Você considera importante identificar isso no assunto estudado? Seria mais uma estratégia de aprendizado? Eduardo, muito grata pelas suas perguntas, nós vamos respondê-las hoje. Eu sou Isabela e você está no canal da Escola de Artes Liberais Alcuino de York. Então, sim, eu considero importante estabelecer uma hierarquia de ideias e esta é mais uma estratégia de aprendizado. O que hoje a gente conhece por mnemônica, na verdade é uma arte bem mais antiga, chamada de arte da memória. E todas as fontes clássicas dessa arte, elas convergem em dizer que a disposição ordenada é uma forte aliada da memorização. Inclusive, Marco Túlio Cícero, que é um dos autores clássicos, ele aconselha que os lugares da memória eles devem ser bem iluminados e claramente ordenados. E as imagens que ali são colocadas, elas devem ser bem definidas e extraordinárias, para que elas tenham a capacidade de se fixarem na memória, de ficarem registradas na memória. A hierarquia, ela é uma das faces da ordem. Então, quando a gente se propõe a aprender sobre um determinado tema, a gente ordenar e hierarquizar os tópicos facilita com que a gente aprenda melhor aquele tema. Pode ser uma ordenação cronológica, por exemplo. Vamos usar o exemplo da história da Antiga Grécia, que é dividido em 5 períodos. Período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico. O período pré-homérico ele é marcado pelo domínio cretense sobre os demais povos da Hélade. Por sua vez, o período homérico ele é assim denominado porque a Ilíada e a Odisseia são as principais fontes de estudo desse período. Já o período arcaico ele é caracterizado pelo desenvolvimento das cidades-estado. E o período clássico ele é marcado pelo apogeu ateniense e pelo desenvolvimento da filosofia grega. E por último, o período helenístico, que é aquele período em que a Macedônia ela dominou a Grécia. É o período que ficou fortemente conhecido pelas campanhas militares de Alexandre o Grande. Então esse é um exemplo de ordenação cronológica, mas também pode ser uma ordenação geográfica. Saber que a Grécia ela é geograficamente dividida em Grécia continental, Grécia insular, Grécia peninsular e Grécia oriental. E saber onde cada cidade fica. Então, esses são alguns exemplos de hierarquização de tópicos dentro de um assunto. E se a hierarquia de ideias ela está presente nos textos dissertativos? Sim, essa hierarquização de ideias ela é uma coisa bem presente nas dissertações. E por quê? A arte da memória, que eu citei há pouco, ela era ensinada dentro da retórica, que é a arte do bem falar e do bem dizer, que também é uma das 3 disciplinas do Trivium, juntamente com a gramática e a dialética. Então, a arte da memória, ela era ensinada dentro da retórica, como uma das partes da retórica. Os autores antigos, eles dividiam a retórica em 5 partes. A primeira parte é a invenção, quando a gente concebe o tema e também faz a delimitação desse tema. E, se preciso, faz um estudo a respeito do tema para poder fazer uma dissertação ou então um discurso bem elaborado. A segunda parte é justamente a disposição ou arranjo, que é quando a gente ordena o tema, a gente faz a hierarquização dos tópicos. A terceira parte ela é a elocução, quando a gente escolhe o tom mais apropriado para aquele tema. Se a gente vai usar um tom mais sóbrio ou um tom mais descontraído, tudo isso de acordo com o auditório, com o público pretendido.
E a quarta parte, ela é justamente a memória. Se a gente fez uma boa invenção, delimitando bem o tema, estudando bem o tema, e depois ordenou satisfatoriamente os tópicos, as ideias daquele tema, e também escolheu o tom certo, tudo vai fluir melhor para uma boa memorização. E por fim vem a pronunciação ou a entrega, que é quando você apresenta a sua dissertação ou então faz o seu discurso, se for uma sustentação oral. Então, por esse motivo, a ordenação ela é uma característica bem presente nos textos dissertativos, porque originalmente ela era uma parte da retórica. Então, vamos imaginar a confecção de uma dissertação, de um artigo acadêmico. Vamos escolher, por exemplo, um tema jurídico, a impenhorabilidade do bem de família. Isso que eu acabei de fazer é a invenção. Eu escolhi e delimitei o tema que eu pretendo tratar. Agora nós passamos para a parte do arranjo ou disposição, que é quando eu vou hierarquizar os tópicos, as ideias. Eu posso começar fazendo um preâmbulo filosófico histórico, começar sustentando que a família ela merece uma especial tutela de acordo com os preceitos, os princípios do direito natural. Afinal, a família ela é a primeira forma de organização social. Da união de um casal surge uma família, da união de família surgem os clãs, da união de clãs surge uma cidade e da união de cidades surgem os estados nacionais. E então, o equilíbrio social ele está diretamente ligado à qualidade de famílias que compõem aquela sociedade. Inclusive, o justnaturalista brasileiro José Pedro Galvão de Souza, ele sustenta na doutrina dele que a família é a célula máter da sociedade. Então, por isso, a família ela merece uma especial atenção, uma especial salvaguarda pela legislação. Bom, fiz um preâmbulo filosófico. Agora eu posso tratar, de como foi a evolução histórica dessa questão no Brasil. É possível dizer que desde a época do Brasil Império já existia uma preocupação em pôr a salvo os bens do executado, tanto que existia o decreto 737 de 1850, que foi assinado por Dom Pedro II e o Eusébio de Queiroz, que põe a salvo alguns bens do executado. Mas a salvaguarda do bem de família, ela ainda não era exatamente tutelada nessa época. E houveram alguns esforços para instituir essa tutela, mas foi só com o Código Civil de Claus Bevilacqua que isso foi possível, que isso passou a existir expressamente no ordenamento jurídico brasileiro. E desde então isso se consagrou dentro da nossa ordem jurídica e se consagrou de tal modo que até hoje isso existe, isso perdura no nosso ordenamento jurídico atual, vigente. Então, depois do preâmbulo filosófico, fazer um pequeno resumo histórico da evolução do tema e depois tratar necessariamente da legislação atual, da legislação que atualmente rege esse tema do bem de família e explicar, bem explicado, a respeito dessa questão. E depois, se for o caso, até mencionar as exceções a esse princípio de impenhorabilidade do bem de família, que é quando o próprio devedor ele oferece em garantia o bem de família. Porque, pensa bem, não seria justo uma pessoa, de maneira astuta, ela oferecer um bem que ela sabe que tem uma salvaguarda, que é considerado impenhorável, já meio que assim, querendo se esquivar de uma obrigação que ela voluntariamente assumiu por si mesma. Então eu estou aqui fazendo esse negócio jurídico, estou aqui fazendo essa transação, eu vou oferecer esse bem de garantia. Mas eu sei que se alguma coisa não der exatamente certo e esse bem ele for a penhora, eu posso alegar a impenhorabilidade dele. Não é uma coisa correta.
Até existe o preceito de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. É um preceito que remonta ao direito romano. Então, aqui é um exemplo de arranjo, de disposição dentro de um texto dissertativo. Aí depois você fixa, né, o tom da sua dissertação, que provavelmente, dada a natureza do tema, vai ser um tom mais sóbrio. E se você fizer, né, tudo bem direitinho, principalmente nessa parte da disposição, fazer a disposição bem ordenada, isso vai se fixar na sua memória. E quando você apresentar aquela dissertação, com certeza você vai apresentar uma boa dissertação e, se for o caso, até fazer uma excelente sustentação oral, porque você vai dominar o tema. Então é isso, pessoal. Deixe seu like aqui no vídeo. Se você achar que esse conteúdo pode beneficiar outra pessoa, compartilhe o vídeo. Se quiser, deixe um comentário. A participação de vocês é muito bem-vinda. E somos gratos por vocês prestigiarem o nosso canal.